Problema 20 do capítulo 14 do livro Fundamentos de Física, 10ª edição, volume 2. Você também encontra esse problema nas edições anteriores, 8ª e 9ª. O tanque em forma de L mostrado na figura está cheio de água e é aberto na parte superior. Se D igual a 5 metros, qual é a força exercida pela água nas faces A e B? Então, para encontrar a força exercida aqui na face A, nós temos que saber qual é a pressão exercida nessa face A. Então, e a força em A vai ser igual a pressão vezes a área. Aqui, ó, se nós observe que a face A ela é horizontal. Então, qualquer que seja esse ponto 1 que eu escolha da face A, ele está na mesma altura em relação ao topo. Então, ele vai estar sujeito a exatamente a mesma pressão que estaria qualquer ponto nessa altura aqui, que é igual à pressão do líquido, que completa esse tubo, mais a pressão atmosférica. Então, a pressão na superfície, na face A, vai ser igual à pressão nesse ponto 1, nessa altura, que vai ser igual a, o tubo é aberto, então a pressão atmosférica mais ρg vezes H de A, vezes a área dessa seção A, dessa superfície A. Então, substituindo aqui o ρ, a área, na própria figura ele dá as dimensões em torno desse parâmetro D. Então foi por isso que a gente escreveu a área como sendo D vezes D e a altura H como sendo 2D. Então, substituindo aqui os valores numéricos, nós encontraremos que a força na face A é igual a 5 vezes 10 a 6 newtons. Para a face B é um pouquinho diferente. Se você tiver assistido a resolução do exercício anterior, você já sabe que a gente vai ter que integrar essa face lateral. Porque aqui na face lateral, para cada ponto de B eu tenho uma pressão diferente. Então eu vou ter uma pressão efetiva que vai ser a soma dessas pressões. Mas eu vou ter que fazer isso integrando um elemento infinitesimal, já que essa pressão varia com a profundidade. Aqui estaria eu representando o campo de pressão na face B. À medida que essa profundidade vai aumentando, o valor da pressão vai aumentando. Então, como o tubo está aberto, a gente vai calcular primeiro a contribuição da água e depois somar com a pressão ambiente, tá certo? Então, o que é que nós vamos fazer? Como o tubo está aberto, eu tenho que considerar agora o meu H a partir da superfície mais alta, que seria essa daqui de cima. Então, daqui até a profundidade, onde eu tenho um elemento infinitesimal, eu tenho uma variável H, uma profundidade H. E a minha força vai ser igual à integral desde o ponto H1 até o ponto H2, que seriam esses pontos 1 e 2. Por que é que eu não estou fazendo como no problema do aquário, lá de cima até aqui embaixo? Porque ele não quer nessa superfície lateral, ele quer apenas nessa. E essa superfície lateral aqui de área B, ela está delimitada por esses pontos aqui, 1 e 2. Então, a força que a água vai exercer, a integral variando de H1 até H2, nessa equação aqui ficou errado, turma. Então, corrijam. Isso aqui é 1 e esse daqui é 2. Integral de H1 até H2 de dF. E o dF é a pressão vezes a área. A área seria a área de um elemento infinitesimal, ó, aqui, que tem largura dH e comprimento D.
Rho, G e D são constantes, então a integral restante é a integral de H dH, que o resultado é H2 sobre 2, variando de H1 até H2. Então a força que a água exerce é igual a produto de ρg d H2 menos H1. Aqui eu só fiz uma identidade, certo? H2 menos H1 ao quadrado é igual ao produto da soma pela diferença, tá certo? Por que é que eu fiz isso? Porque aqui fica fácil de identificar, ó. Eu coloco o D em evidência, então fica ρg H2, ρg H1, que seria a soma das pressões nos pontos 1 e 2 dividido por 2, tá certo? Que é para você observar que nesse caso de uma superfície vertical, eu posso considerar a pressão efetiva como sendo uma média entre as pressões do ponto mais alto e o ponto mais baixo. Substituindo os valores numéricos, a gente encontra que a força devido à água nesse reservatório é 3 vezes 0,6 vezes 10 a sexta newton, somando com a contribuição da força da pressão atmosférica, uma vez que o recipiente está aberto, a gente encontra que uma força total seria de 5,56 vezes 10 a sexta newton.